Olá, Vitor, me ouve bem? Ouço bem. Tô com frio na barriga aqui, mas tudo bem. Normal, normal. Vitor, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui hoje, falar de um tema tão relevante. Eu tô vendo aqui que tem gente aqui, olha, que tá com seu sobrenome, então é da sua família. Eu falei, olha, vou deixar ele cumprimentar o povo primeiro. Então você pode cumprimentar o pessoal e se apresentar, Vitor. Eu pedi pelo menos para minha mãe e a esposa entrar, né? Pelo menos tem que alguém assistir. Preciso garantir pelo menos a audiência de casa, Fez né? bem, Senão fica complicado, mas vamos lá, né? fez bem, fez bem. Bom, me apresentar um pouquinho, como você pediu. Na verdade, eu sou o pai da Amy e da Mickey, né? Esse, para mim, é a melhor definição de quem eu sou. Me considero uma pessoa curiosa, 100% insatisfeita, né, e muito inquieta. Então, estou sempre buscando alguma coisa, aprimorar em algum ponto ou aprender alguma coisa nova. Sou carioca, né, acho que esse é um dos grandes requisitos que eu tenho na minha vida, um grande privilégio. Peculiar, carioca. Peculiar. Morei um pouquinho fora do país, né, e hoje eu estou aqui na Amazônia, estou aqui há 10 anos. Eu queria, quando eu decidi voltar do Japão, eu falei, não, preciso voltar para o Rio, né? Só que eu não defini qual rio que eu queria morar, então eu vou vir para um lugar que tem rio de tudo quanto é nome. Tá resolvido. De alguma forma foi pro Rio que você voltou, né? Foi para o Rio. Que legal, mas como é que você chegou aí? Eu não te perguntei isso antes, mas como é que foi isso de vir pro Japão, pro Amazonas e não pro Rio de Janeiro, por exemplo? O que que te fez ir para aí? Não, na verdade, eu ir para o Japão já foi uma loucura, né? Eu trabalhava na Ambev, já tinha atingido meus objetivos de vida, né, profissional naquele momento. E aí, como eu sou praticante budista, né, eu tenho essa filosofia de vida, rapaz, eu quero conhecer, não quero só ir para conhecer, né? Eu quero aprender os costumes, cultura, né? Enxergar esse lado, essa visão de vida diferenciada que os orientais têm, que os ocidentais não possuem. E aí larguei a minha vida toda e fui iniciar no Japão. E aí, misticamente, né, uma empresa que eu trabalhava no Japão falou assim, olha, a gente precisa de alguém no Brasil, vai tu, que já é de lá, né? Olha, E aí acabei voltando e aí eles me deram duas opções, né, Manaus ou São Paulo. E aí eu tive que escolher, não tinha Rio, né, então aqui como tinha muito Rio, eu vim pra cá. sim. Sensacional, sensacional. Que legal, Vitor. Muito legal. Bom, gente, eu acho que eu fiquei pensando depois, Vitor. Não sei se você pensou isso também, que eu achei o nosso título aqui assim super desafiador, né? Comunicação, tempo e felicidade. Eu acho que assim o povo falou, nossa, são os assuntos do momento. A gente precisa de pensar sobre isso. Comunicação, tempo e felicidade. Então, assim, eu acho que a gente já está assim lidando com uma expectativa alta. Você não acha? Se a gente não conseguir atender, eles vão chamar os universitários, né? Porque não é um tema, não são temas fáceis, né? Mas na verdade, quando a gente para pensar sobre isso, tá tudo interligado, né? A nossa percepção de tempo, né? Ela tem uma interferência na nossa comunicação, que tem uma interferência também em como a gente se vê feliz e se enxerga feliz. Então acho que vai ser um tema bastante interessante, né? Espero poder contribuir de alguma forma. Ah, vai, com certeza, Vitor. Então, para começar a nossa conversa aqui, é interessante assim, né, pensar que nós dois estamos no mesmo processo, né, que é esse processo árduo de um doutoramento e bem no meio de uma pandemia, né? Assim, o que assim, acho que em toda a minha vida eu jamais pensei que eu ia escrever a minha tese no meio de uma pandemia. Imagino que você também não, né, Vitor? Então, assim, eu queria te perguntar um pouquinho, que você trouxesse um pouco para a gente sobre o que é a sua pesquisa, né? Qual é a área que você está pesquisando, porque eu acho que também é uma forma interessante das pessoas conhecerem o que a gente faz dentro da universidade, que às vezes o que chega aqui fora do que a gente faz é muito limitado, né? E aí as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse processo e sobre o que você está pesquisando. Olha, eu nunca imaginei fazer um doutorado, né? Escrever uma tese na pandemia, pior ainda, né? Mas, né,
sempre aquela coisa de você sempre buscar se aprimorar, né, de aprender algumas coisas e se desafiar. A minha pesquisa, na verdade, ela tem a ver com a revolução humana individual, né? Então, eu estou buscando estudar, né, entender como, através da teoria do pensamento complexo, que é o que, vamos dizer assim, a base da minha dissertação, como ela contribui ou como que a gente pode fazer, ter comportamentos e ações a partir de agora, através da própria educação, né, no caso, a educação universitária, como que a gente consegue promover que as pessoas tenham, né, uma percepção melhor da vida e promoverem, né, a sua revolução humana individual. Quando a gente vê hoje, né, uma explosão gigante de conhecimentos, conteúdos, informações de tudo quanto é lado, a gente acaba analisando que isso tudo não nos apoia em nada, né? Acaba só fazendo uma construção de uma gigantesca torre de Babel, né? Então, tem uma frase do Thomas Eliot, né, que com certeza deve estar no meio das suas pesquisas também aí. Com certeza. Né, que ele fala, né, aonde está o conhecimento que perdemos nessa informação, né? Então, a gente é bombardeado de tudo quanto é lado de informações, conteúdos, mas quando você para pensar, o que esse conteúdo te trouxe de relevante, né? O que essa informação trouxe de transformador para você? Então, na verdade, a gente precisa ter um discernimento sobre isso, né? Então, como a gente é muito bombardeado dessas informações, principalmente com o advento da tecnologia, rede social, Twitter, essas coisas todas, esse bombardeio de informação, ela acaba trazendo mais um retrocesso do que a própria transformação, entendeu? Porque você fica sempre presa naquilo, puxa, será que eu sou feliz? Né? Porque você acaba querendo comparar a sua felicidade com a do outro, né? E se a gente parar para pensar, o avanço da tecnologia tem um aspecto muito negativo nisso, né? A gente perdeu essa noção de um tempo mais repousante, né? Você que é de Minas, né? Eu me lembro de quando criança eu ia para Muriaé com a minha avó, então, assim, você tinha a sensação de um tempo muito repousante, né? Hoje não, hoje a gente vive tudo no instantâneo, no momentâneo, né? Hoje a gente vive um senso de urgência, como se a gente estivesse numa ambulância a todo momento. Então, sim, a gente precisa, por mais que a gente seja obcecado por esse tempo, né? Então, a gente precisa ter muito claro como esse tempo contribui para a nossa comunicação e para a nossa felicidade. Já que, não sei se você chegou a ver, tem até uma discussão filosófica que alguns filósofos dizem que não existe passado nem futuro, né? Só existe o presente. Então, será que a gente está vivendo esse presente? Porque, né, de acordo com a discussão filosófica, fala o seguinte: o presente existe porque a gente está nele, né? A gente vive nesse presente. Não faz sentido eu dizer que a gente vivia no passado, porque quando era passado, era presente, na verdade. A gente vivia no presente. E não faz sentido eu dizer que vou viver no futuro, porque quando chegar o futuro vai ser presente, né? Então, para alguns filósofos, só o presente existe, né? Então, como que a gente está vivendo esse presente, né? Como que a gente está usufruindo, né, desse tempo que a gente tem, que é limitado, né, que muitas das vezes a gente, né, só se deixa ser bombardeado, né, por essas notificações de celulares, smartwatch, e-mail, essas coisas todas, e isso tudo acaba fazendo um retrocesso nessa nossa revolução, né, porque a gente não consegue viver a nossa vida de forma genuína, né? A gente vive em base de notificações, aplicativos que estão, né, empurrando a gente, você precisa fazer isso, você esqueceu daquilo. Então, até quando, né, a gente vai se permitir nisso, né, viver dessa forma? Então, é um pouquinho disso que eu estou tentando estudar e tentar, de uma forma, mesmo que mínima, né, contribuir para alguma mudança, né, em cada um e na sociedade de uma maneira geral. Não, muito interessante. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, que essa semana eu tô fazendo parte da tutoria de um grupo sobre os fundamentos da vida intelectual. E aí, uma das coisas que a gente estava ouvindo lá num dos podcasts, né, que eles enviaram para a gente no início, né, naquele, eles chamaram de módulo 0, né? Então, antes das aulas começarem oficialmente, era o material que a gente tinha acesso. E aí uma das coisas que um filósofo que falou que estava trazendo, né, nesse podcast, ele chama Pedro Dulce, e aí ele dizia assim, que de fato a gente hoje em dia se sente medido pela quantidade de coisas que a gente faz, né? Então, assim, as pessoas têm aquela noção de que eu preciso fazer mais em menos tempo.
E aí ele estava falando como que dentro do conceito de aprendizagem, isso é problemático se a gente entende que para compreender bem um determinado assunto, compreender bem uma determinada área, você precisa de tempo, né? Para se aprofundar naquilo, para ler e reler o material, para tomar notas do que você leu, né? Então você precisa desacelerar. Então a gente acaba fazendo 1 milhão de coisas. Eu fiquei refletindo muito sobre isso, Vitor, porque quando a gente vê, a gente está dentro disso também. Sim. E aí, de repente, você se pega fazendo 1 milhão de coisas e não dedicando tempo. É exatamente o que você falou, né? Dessa reflexão sobre o presente, o passado e o futuro, né? Você vive o presente pensando que dali, nossa, eu tenho que fazer aquilo e deixei de fazer aquilo outro, né? Então você fica o tempo todo assim, meu Deus, eu não consigo focar, eu não consigo ter prazer na minha pesquisa, prazer no meu estudo ou nessa descoberta, nesse trabalho do presente, porque eu tô pensando no que eu não tive tempo de fazer antes e no que eu ainda tenho para fazer depois, né? E é engraçado porque cada vez mais a gente vai ter mais opções, né? Cada vez mais opções a gente vai ter. Só que a gente precisa ter muito claro na nossa vida que a gente não vai ter tempo para fazer tudo. Então a gente precisa escolher aquilo que é prioridade para a gente, aquilo que é importante, né? Então, às vezes a gente, né, se a gente fizesse uma enquete com as pessoas que estão assistindo a gente agora, fala assim, como que você distribui o seu tempo? A esmagadora maioria vai colocar lá trabalho, atividades, né, curriculares, né, algum conteúdo programático. Aí você vai falar, aí em algum momento vai estar lá, família, né? Estar com o pai, visitar meu avô, estar com meus filhos. Aí você fala assim, tá, então disso tudo que você distribui o seu tempo, o que é mais importante para você? E aí a esmagadora maioria vai falar, não, é minha família, né? É minha esposa, são minhas filhas. Mas se isso é o mais importante para você, por que a sua distribuição do tempo não é igual? Né? Não é direcionada para isso que é mais importante. Que é aquilo que você falou, a gente está sempre focado em fazer outras coisas, e isso tem muito a ver com a forma como o nosso cérebro trabalha, né? A gente não é programado para pensar, né, no tempo que ainda resta para a gente viver. A gente sempre tem aquela expectativa de que, assim, não, eu não vou conseguir fazer aquela viagem dos sonhos, eu não vou passar um final de semana com a minha família, com o meu avô, com a minha avó, eu não vou visitar aquele parente distante. Então você fica sempre naquela expectativa que você vai ter essa oportunidade. Só que a vida é uma caixinha de surpresa e você pode não ter essa oportunidade. Então, a forma como você usa o seu tempo diz muito em relação a você. Né? Qual que é a sua prioridade? Né? Para onde você quer levar? Né? E aí tem uma frase do Sócrates que diz, né? Para onde você direciona a sua mente, você direciona a sua vida. Então, se a sua mente está direcionada para coisas que não são importantes, porque às vezes a gente perde tempo, né? E quem trabalha comigo, ou quem já fez alguma mentoria ou consultoria, né, me vê falando muito sobre isso, né? Porque eu tenho uma frase que eu cunhei para mim mesmo, que hoje eu não me permito, né, perder tempo. Porque, para mim, né, no meu conceito, né, a nossa vida é medida pelo tempo. Então, tudo aquilo que te rouba tempo, na verdade, está te roubando vida. Então, se você perde 2 horas no trânsito, você perde 20 minutos, né, ligando para a NET, para Claro, para Oi, para reclamar de um serviço, na verdade você não perdeu 2 horas ou 20 minutos, você perdeu 2 horas de vida, que você poderia estar fazendo aquilo que você mais ama na sua vida, que é estar com a sua família, ou praticando um hobby, não sei, qualquer outra coisa. Então a gente precisa ter isso muito claro, e aí quando você começa a ter esse parâmetro, você começa até a selecionar seus próprios fornecedores. Né? Então, por exemplo, numa das minhas atividades como diretor de uma agência corporativa, a gente tem em contrato que o nosso tempo de resposta é 40 minutos. Né? Nossos concorrentes têm 2 horas, 3 horas, 6 horas, tem até um dia. Né? Mas por que eu vou levar 2 horas para responder se eu posso responder muito bem em 40 minutos e pegar todo esse outro tempo e fazer aquilo que é importante para mim? Então, quando eu respeito o outro, né? Quando eu respeito o que está vivo no outro, a necessidade, as intenções do outro, eu começo a valorizar o tempo dele e o meu. Né? Então, isso tem muito a ver do que você está falando. Né? Então, como que a gente está direcionando o nosso tempo, como que a gente está direcionando a nossa própria vida. Né? Sim, é muito interessante, Vitor. Eu estava pensando, né, do início, né, da sua apresentação e disso que você está falando agora, sobre, por exemplo, a questão de que a forma como a gente significa o tempo, a relação com as pessoas, o que é felicidade,
tem muito a ver com essa, a gente pode usar talvez o termo cosmovisão, né? Qual é a lente por meio da qual a gente está enxergando a vida, né? Você mencionou no início uma cosmovisão, a gente pode dizer, do budismo, né? Então, por exemplo, o que dentro disso, o que dentro da minha formação como ser humano, eu entendo que é o tempo, né? Por exemplo, no meu caso seria uma cosmovisão cristã. E aí eu também tenho uma concepção do que é tempo, do que é presente, passado, futuro. E aí eu fico pensando, né, quando a gente ouve algumas frases, quando você diz tempo é vida, que para mim é exatamente o mesmo que eu acredito, e a gente compara com, por exemplo, tempo é dinheiro, né? Ou a gente compara com coisas que às vezes a gente nem fala, né? Não tem uma frase sobre isso, mas a gente faz isso, tempo é resultado. Tempo é quanto eu faço em menos tempo. Ou tempo sabe, tudo isso vai também direcionar. Você falou essa questão, né, essa citação do Sócrates, eu lembrei de um livro muito interessante, é de um autor que chama James Smith. Ele também é um filósofo, se eu não me engano, ele é estadunidense. E aí ele fala sobre, o livro se chama Você é Aquilo que Ama. E aí a teoria dele tem tudo a ver com... Perfeito isso, né? Tem tudo a ver, porque ele fala exatamente que esse amar é uma pulsão quase que religiosa, né? Na verdade, ele defende como sendo religiosa do coração, como se o coração fosse essa bússola que vai apontar a sua vida para aquilo que você ama. Então, se você... É exatamente isso que você trouxe, né? Por exemplo, se eu estou gastando muito tempo com o meu trabalho, praticamente todo o meu tempo, e aí nós dois aqui considerando tempo como vida, né? No trabalho, ainda que eu diga eu amo a minha família, o que eu mais amo é a minha família, o que as minhas ações comunicam é que, de fato, não é para aquele lugar que a bússola do meu coração e das minhas paixões estão apontando, né? Então, assim, às vezes a gente fala uma coisa e a gente acredita que é aquilo mesmo, entendeu? Que a gente ama muito mais a nossa família, que a gente ama muito... Mas depende, assim, a meu ver, de como a gente comunica isso, na forma como a gente organiza a nossa rotina, por exemplo, né? Porque as pessoas podem pensar, então não tem que trabalhar. Não, você tem que trabalhar, né? E tem até uma pesquisa de Harvard que fez um estudo com mais de 2.100 pessoas, né? Para entender com relação ao bem-estar, né? E aquelas pessoas a pesquisa concluiu o seguinte, né? Que aquelas pessoas que fazem aquelas atividades, por mais que não gostem, né? Então, por exemplo, eu amo estar com as minhas filhas, mas agora eu preciso estar trabalhando. Então, quando a pessoa se foca naquilo, por mais que ela não goste de fazer, mas que ela faça, não, eu preciso fazer isso, então eu vou fazer isso sem pensar no boleto que eu tenho que pagar, no sushi que eu vou comer mais tarde, sabe? Faz aquilo muito bem feito. A sensação de bem-estar com a sua própria vida é muito maior. E essa sensação de bem-estar mexe com você tanto que quando você chega em casa para ficar com as suas filhas, parece que o tempo é muito maior do que a gente realmente percebe. Então, isso muito, de novo, né? Tudo tem a ver com como você se comunica com você mesmo, né? Então, assim, como que é essa sua comunicação intrapessoal, como é a sua comunicação interpessoal, você vê que tempo, comunicação e felicidade é uma tríade que anda junto, né? Então, tem uma pesquisa da Microsoft, acho que é de 2012 ou 2013, não me recordo, que ela tentou revelar a capacidade humana de atenção, né? E aí é bastante interessante que, para poder fazer um comparativo, eles pegaram um peixe dourado. Sabe aquele peixe bonitinho, douradinho, aquela coisa mais fofinha que tem? Então, os pesquisadores verificaram que esse peixe, quando você chega no aquário, olha assim, peixe, conversa comigo, o peixe consegue ficar concentrado em você por 9 segundos. Então, durante 9 segundos, você é o amor daquele peixe. Depois ele vai buscar outra coisa. E aí, quando chegaram nos seres humanos, né, chegaram à percepção que os seres humanos conseguem ter uma atenção por 12 segundos. Ou seja, durante 12 segundos eu estou olhando para você, prestando atenção em você. E aí eles refizeram essa pesquisa 2 anos, 3 anos depois, né, com o avanço da tecnologia, para ver se continuava essa mesma percepção. O peixe continuou com 9 segundos. Os seres humanos reduziu para 8 segundos. Ou seja, hoje é muito mais fácil você ter a atenção de um peixe do que a atenção de um ser humano, né? Então,
Fica a dica. Fica a dica, né? Então, se tiver que conversar... Você tá carente, né? Vai visitar um aquário. Mais ou menos por aí. Então, a gente precisa ter essa percepção, né? Que o nosso tempo é limitado, né? E a forma como a gente utiliza ele é muito importante, né? Porque, às vezes, a gente não se comunica de uma forma clara. Porque essa coisa do instantâneo, da urgência... Você quer responder o mais rápido possível, aí você acha que o outro tem que te interpretar, né? Você manda mais indiretos do que uma comunicação clara. Então, a gente precisa ser muito claro no que a gente quer e aquilo que a gente não quer também. Né? Então, eu quero fazer isso e não quero aquilo. Então, deixa claro isso, né? Seja claro na sua comunicação, seja mais assertivo. Quanto você é mais assertivo, você poupa tempo, né? E você começa a desfrutar melhor das relações, né? Então, a grande dica que fica, né, dessa tríade é que você possa ser claro, né? Seja o mais correto possível com você mesmo, né? É aquilo, né? Eu costumo dizer, olhe para dentro para despertar para fora, né? Então, o que você deseja, né? O que você está falando, a forma como você está se comportando, está te aproximando dos seus objetivos ou não? Se estiver te aproximando, mantenha esse caminho. Se não estiver te aproximando, está na hora de você rever, né? Porque a responsabilidade é sempre sua, está tudo nas suas mãos, né? Não na minha, né? Não é de outra pessoa. Né? Então é mais ou menos por aí. Né? Sim, legal demais, legal demais. Vou parar aqui só para ver os comentários, porque eu acho que tem uma galera aqui falando algumas coisas, só para não deixar ninguém no vácuo aqui. Ó. Não sei se vocês usam essa expressão aí. Vocês conhecem aí deixar no vácuo, né? Deixar no vácuo aqui é tipo assim, deixar a pessoa falando sozinha, né, coitada? Sim, sim. Então vamos ver aqui, ó. A Tória Raposo está falando, realmente, desacelerar é necessário e muito bom. E é um desafio diário. Né? Não é uma coisa assim, né, que você... Ah, é mesmo, legal. De agora em diante eu aprendi que eu vou desacelerar. E aí amanhã eu já vou me frustrar. Porque amanhã eu já vou... se a gente acorda de manhã, né, Vitor? Pega o celular, eu desligo a internet, né? Quando eu durmo e deixo só em chamada, porque se for urgente a pessoa liga, né? Aí quando eu acordo de manhã, assim... começo, né, o dia e tiro da internet, assim, é um bombardeio de WhatsApp, Instagram, e-mail, parece que vai explodir o celular, né? Então a pessoa tem que saber que não é bem assim, né? Porque o mundo continua acelerado, então a gente vai ter que pensar também que é um processo, né, Vitor? Sim. Aqui, ó, a Geise tá falando, verdade, hoje eu me questiono o que estou fazendo com o meu tempo. Legal, Geise. Porque hoje tem muito, porque hoje tem muito dessa questão do síncrono, né? Então, o que acontece do outro lado do mundo, a gente recebe instantâneo, né? Sim. Então, você acaba tendo essa necessidade dessa urgência. E as pessoas confundem muito, né? O WhatsApp, ele não é uma ambulância. Ele é um mensageiro, igual um e-mail, entendeu? Você manda a mensagem, em algum momento a pessoa vai responder. Né? Aí não, você não me respondeu. Calma aí, gente, respira, entendeu? Tudo tem seu tempo. Vamos devagar, né? Gente, né? Igual tinha as cartas antes, demorava meses para chegar. Você demora, às vezes, a pessoa te mandou de manhã. Se até à tarde você não respondeu, a pessoa já... Você tá chateado comigo, fulano? Aconteceu alguma coisa? Eu fiz alguma coisa com você? É mais ou menos por aí. Então, de novo, né? Quando as pessoas mandam, você não, tá fazendo conexão em Brasília, daqui a pouco chega aqui. Sim, exatamente. Aqui, olha, a Alice tá falando assim, olha, ela tá falando em relação àquele momento sobre a atenção do peixe. Aí ela disse aqui, já dizia a sábia Dolly, continue a nadar. Mais ou menos sensacional. Aí deixa eu ver o que mais. Acho que tem mais uma aqui, olha. Prestar atenção por menos... o pessoal se assustou aqui com a questão do peixe, né? Que a gente tem atenção menos, né? Em determinados momentos, menos atenção que um peixe. E aí a galera tá falando aqui, ó, o Alexandre cumprimentando, a Janaína tá dizendo, eu tive que sofrer um acidente, quebrei o fêmur para dar valor ao meu tempo, e aí eu desacelerei. Mas a gente precisa ter essa percepção muito clara pra gente, né? O tempo pra gente é finito, né? E essa finitude que dá graça pra vida, né?
Porque qual graça teria a gente viver 200, 300 anos para só viver trabalhando, dando valor para as coisas que não são importantes, né? Então a gente precisa realmente avaliar essa questão, né? O quanto que eu, né, enquanto parte dessa sociedade, estou contribuindo para a melhora dela, né? Então a gente precisa ter isso muito claro, porque... E é isso que o pensamento complexo, né, essa teoria que eu estou estudando, ela traz para a gente, né? Então, o que a matemática, o que a física, a química, a biologia, a astronomia, conhecimentos não científicos, né, contribuem para que eu tenha uma visão, uma percepção melhor da minha vida, né, e como que eu consigo contribuir, né, a partir da minha mudança para a mudança do outro. Aqui, de novo, a gente não vive numa redoma de vidro, né? O coronavírus é um exemplo clássico disso, né? Então, algo que aconteceu do outro lado do mundo, numa única cidadezinha, né? Foi parar na Europa, da Europa acabou. Então, foi espalhado para o mundo inteiro. Então, está tudo interligado, né? Então, não adianta a gente pensar que o meu comportamento negativo com o meu vizinho não influencia no mundo, porque influencia, né? Aquela questão do efeito borboleta, né? Um pouquinho viajando nisso, né? Então, a gente precisa ter essa mudança, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho 2 filhas, uma fez 6 anos no domingo, a outra fez 3 anos na segunda, né? Então, que lindas! Parabéns para elas. Parabéns mesmo, porque, rapaz, aquelas 2 ali vai dar trabalho. Mas são excelentes meninas. Mas o que eu falo é que, assim, eu não estou preocupado com o mundo que vai vir. Eu estou preocupado quais são os 2 seres humanos que eu vou deixar no mundo, né? Que eu vou educar, que eu vou criar para esse mundo. Então, tudo depende da nossa percepção, da nossa atuação nesse mundo, né? Então, tem um conceito budista, né, que aí eu até coloco isso um pouquinho na minha pesquisa, que é o conceito de inseparabilidade de pessoa e ambiente, né? Então, como que eu, né, enquanto Vitor, né, sou inseparável do meio ambiente, né, ou do ambiente da sociedade, né? Então, quanto que eu, né, sou influenciado por esse mundo e quanto que esse mundo influencia a minha vida, né? Então, e isso é muito claro, por exemplo, quando a gente está falando um pouquinho de informações, né, de tempo, esse bombardeio de informações que a gente tem hoje, né? Então, a gente acha que a gente tem que assistir todos os jornais, que a gente tem que ler todos os livros, que a gente tem que assistir todos os vídeos, e aí você acaba por não desfrutar da sua vida, né? Quem aqui nunca fez isso, pelo menos eu faço isso praticamente o ano inteiro. Eu não assisto jornais, né? Eu vou ali pontualmente e coleto alguma informação. E se você passou uma semana vendo jornal, né, eu chamo de mensageiros do apocalipse, só tem coisa ruim, né? Então, se você, né, tá tudo ruim, aí tem um pouquinho que você estava falando antes, né? O que está no seu coração, se você está cercado disso, você acaba trazendo isso para sua vida. Tá tudo ruim, eu sou incompetente, né? Eu sou nervosinho, eu sou antipático. Então, eu acredito muito nisso, né? O nosso coração é um imã, né? Aquilo que você sente é o que você atrai para a sua vida. Então, se você só sente coisa ruim, porque você está sendo bombardeado de coisas ruins, né? A tendência é você viver num mar de lama. Agora, se você é aquela pessoa, não, tem coisas boas, as coisas boas vão acontecer, eu estou me esforçando, então, automaticamente, isso vai chegar para você, né? Então, a gente não precisa, né? A gente acha que todas as informações que passam, né, nos telejornais, no meio de comunicação, são as mais importantes e urgentes, a gente precisa ver. Não é por aí, né? Eu me considero, eu não tenho a capacidade de separar, né, e identificar quais as informações são importantes para mim no meio dessa nuvem gigante. Eu prefiro pontualmente, eu preciso saber como está a economia. Eu vou lá na economia e busco. Preciso saber como está o mundo. Vou lá, como está o coronavírus. Vou lá e busco, entendeu? Porque senão a gente entra nessa roda dos mensageiros do apocalipse e a gente não consegue sair disso, né? Sim. E é interessante também, Vitor, você falando, eu pensei aqui que eu acho que seria uma competência, né, para a gente desenvolver hoje, não só como profissionais, mas como seres humanos, saber filtrar melhor as informações, não porque elas não sejam necessariamente boas informações. Sim. Né? Gente, depois assistam, tem um podcast, chama Invisible College, ele é em português, só o nome que é em inglês. É só para ficar chique. E aí eles fizeram... É só para ficar chique, exatamente. Só para ficar invisible mesmo, né?
E assim, é muito interessante que eles fizeram dentro desse podcast uma série que chama Nitrogênio. E aí eles estão ensinando, como é que é? Aprender a aprender. Então, um dos vídeos, o Pedro Dulce, né? Que é esse filósofo que eu mencionei agora há pouco, ele falava sobre justamente a gente saber escolher e selecionar melhor as nossas informações. Aí ele estava focando em leitura, porque ele estava falando da pesquisa, né? Então ele estava ensinando, por exemplo, a gente a pegar um livro e fazer um scanner antes, né? Do tipo, olhar o sumário, o índice, ver o índice onomástico para ver que autores que aquela pessoa está citando, que aí nesse sentido você já consegue ter uma percepção de quais linhas ela vai seguir e se aquilo ali tem a ver com o que você precisa naquele momento. Porque eu acho que assim, você vai concordar comigo, né, que o nosso fazer dentro da pesquisa exige muito da gente isso. Senão a gente acaba lendo tudo. Você está lendo um artigo e ele cita lá umas 10 pessoas, você fala, gente, eu tenho que ler isso aqui, senão eu não vou entender. Aí você vai ler esses 10 artigos, cada um faz mais 10. Né? Aí você fala, meu Deus, eu nunca vou acabar, eu não vou ter nada para contribuir para o mundo. Então eu acho que é a mesma coisa, assim, a gente nesse mundo. Por exemplo, agora na pandemia, foram vários cursos que eles liberaram, né, de graça ou com descontos. Então, assim, no começo, eu comecei a me inscrever em milhares de cursos. Quando eu vi, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu tenho uma tese para escrever. Eu tenho aulas para preparar, o que eu estou fazendo? Então, a gente sabe, não, é muito importante, é muito legal, ótimo, mas não é muito importante para o que eu preciso agora, né? Para o meu objetivo agora, né? Para a situação que eu estou vivendo agora, para o que eu vivo agora, eu preciso dessa e dessa informação. Então, eu acho que assim, assim como a comunicação, eu acredito que essa é uma competência que as pessoas deviam também desenvolver, né, Vitor? Nesse mundo de um boom de informações, né? A dica que eu dou é desligue o celular e vai olhar para o céu, né? Então, a gente precisa... Por exemplo, o meu telefone, eu não sei nem como que é o toque do meu celular, né? Desde que eu comprei, o meu celular é sempre no silencioso, as notificações são todas elas desligadas, porque eu tento viver o meu presente, entendeu? Porque senão, de novo, a gente é bombardeado por tudo, né? Então, eu acho que a quarentena, ela trouxe essa percepção para as pessoas, né? Tem um lado negativo, sim, né? Inúmeras pessoas perderam suas vidas, mas a gente também precisa olhar o outro lado, né? O que a gente está levando dessa quarentena, né? Então, que tempo eu estou aproveitando para mim, né? Então, a gente precisa analisar e refletir muito sobre isso, porque senão a gente entra numa neura de que, de novo, né? A gente precisa fazer tudo, aprender tudo. E será que isso é importante? E tem que ser agora, né, E tem que Vitor? ser agora. Será que você realmente é a pessoa mais... é o momento certo? Porque isso gera uma ansiedade nas pessoas. E essa ansiedade, ela dá uma sensação de incompletude que te leva à depressão, que te leva ao sentimento de infelicidade, né? De achar que, né, é aquela coisa da pílula de felicidade instantânea, né? Né? A pessoa vive hoje direcionada para quantas curtidas, quantos likes ela teve numa rede social, né? Por quê? Porque ela está sempre nessa sensação de incompletude. Não, porque o fulano de tal postou uma foto num tal restaurante. Vive o momento, sabe? Não se preocupe em tirar foto da comida. Vive o momento com que você está, entendeu? Vive, a comida esfria, né, Vitor? Aproveite essa experiência, né? Então, eu acho que a quarentena trouxe essa percepção para muitas pessoas. Teve gente que descobriu que era casada, né? Tinha alguém em casa. Sim. Não sei se você chegou que a ver, lembrou com quem se casou, né? Falou assim, nossa, até que tem alguém aqui em casa que é interessante, né? Já na China teve, né? Não sei se você chegou a ver essa reportagem, eles bateram um recorde de divórcios na China, né? Porque menino. Não se aguentavam mais. Então... É porque o povo estava à distância e esquecia, né? Desaprendeu a conviver, né, Vitor? Uma das grandes características daqui para frente é a gente aprender a desaprender para aprender novamente, né? Então, essa vai ser a nova tendência, né? E essa nova tendência vem muito disso de, calma aí, esse é o tempo, esse é o momento, né? Até mesmo para oportunidades profissionais, né? Será que esse é o momento, essa oportunidade que surgiu? Porque, de novo, né, tudo é o teu tempo.
né? Então, nessa quarentena eu acabei montando um jardim aqui em casa, né? Coisa de quarentena mesmo, porque no dia a dia eu não ia montar, né? Sim. E tá sendo uma prática bastante interessante, porque eu criei aquele reloginho que todo dia de manhã eu tenho que ir lá, né, cuidar das plantas, regar as plantas, né, fazer alguns tratos, no final da tarde também fazer isso. Então, são alguns momentos que eu coloquei para mim, para eu literalmente desacelerar, né? Observei que tem pássaros aqui em casa, entendeu? Que passam por aqui. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo e eu tentei da melhor maneira possível nessa quarentena implementar, né? Então, assim, realmente, calma aí, eu vou desacelerar mesmo, mas sem deixar de trabalhar, sem deixar, né, porque às vezes você assim, eu vou trabalhar, aí você pega 4, 5 horas, se você pega essas 4, 5 horas, você está focado naquilo por 2 horas só. Então, por que você vai colocar 4, 5 horas, né? Foca, faz essas 2 horas e pega as outras 3 horas e vai fazer outra coisa. Vai descansar, Sim. vai dormir, vai ler um livro, vai brincar ou vai curtir o ócio. Né? Porque a gente também precisa curtir o ócio de vez em quando. Né? Precisa. E sem sentir aquela culpa, né, Vitor? Porque eu acho que a gente está tão ligado numa uma cultura mesmo, né, que se desenvolveu dessa questão de tudo é urgência e de que eu tenho que estar o tempo todo fazendo alguma coisa, né, produzindo, gerando resultados. Porque tempo é dinheiro, né? E aí a gente começa a se sentir mal de, por exemplo, parar para assistir um filme em família. Ou você dorme à tarde, por exemplo. Nossa, hoje eu encostei aqui, né, para fazer uma siesta, né? Ficar alguns minutos descansando e dormir. Você já acorda angustiado, pensando, meu Deus, eu descansei. Não acredito que eu fiz isso. Meu Deus, eu descansei. Socorro. Nossa, e tudo que eu deixei de fazer nesse tempo que eu dormi, que eu descansei. Sim. Então, eu não sei se você já viu, tem um vídeo muito legal no TED, no TED Talks, né? Que é sobre TED Talks para o brasileiro, né? Que a gente já apelidou o TED. Quase um ursinho TED, né? Mas é muito interessante um vídeo que eu vi, uma palestra. Eu não lembro se era um psiquiatra. Ele estava falando sobre a importância do sono. E aí ele fala... o título em português foi Sono, o seu superpoder. E aí ele estava explicando, assim, de uma forma que a gente entende... eu sou campeão olímpico disso. Aí... Excelente! Eu acho que vai ter um monte de gente que vai se identificar. Poxa, eu era campeão de alguma coisa e não sabia. Que maravilhoso. Meu sono tem valor neste mundo. Tem. Mas é muito interessante, porque ele estava falando assim, quais são os perigos de não dormir. Daí ele faz um caminho inverso, né? Porque você fala assim, não, você tem que dormir. Não, dormir, eu vou perder tempo, vou deixar de fazer. E aí ele estava falando, por exemplo, sobre a necessidade de dormir depois de um momento de aprendizagem para o seu cérebro, de fato, conseguir organizar as informações e aprender o que está acontecendo, né? Então, assim, você teve uma tarde ou uma noite de estudos, você ter ali as suas horas de sono para dormir, também é aprender. É o tempo que o seu cérebro precisa para organizar também as informações lá dentro, né? E a gente não valoriza, porque a gente pensa que tempo é dinheiro, que a produção é só estar o tempo todo acordado. Eu fico vendo pessoas que fazem live 5 horas da manhã, né? E tem os grupos, porque é para acordar 5 horas da manhã. Tem aquele livro, né? Eu acho que chama Poder do Amanhã, do Amanhecer. Alguma coisa assim? Não conheço. Alguma coisa do amanhecer, que é um livro assim meio autoajuda, que fala muito sobre as pessoas acordarem cedo. Acho que é alguém que levantava 4 horas da manhã, alguma coisa assim, e para aproveitar amanhã. Eu não sei, eu não li o livro, mas eu não sei se a pessoa dormia poucas horas de sono. Eu acho que não era o objetivo do livro. Acho que o objetivo do livro era dizer que, sei lá, tem alguma coisa bacana no amanhecer, né? Em trabalhar de manhã, em acordar cedo, observar o amanhecer, alguma coisa assim,
Mas aí as pessoas já pensam, não, tá vendo? Eu tenho que acordar 4 horas. Porque esse negócio de dormir 7 horas, 8 horas, isso é coisa de preguiçoso, entendeu? Então, assim, né? E a pessoa não fica naquele desespero, afoito, né? O tempo todo e perdendo vida, igual você tá falando, né? A gente precisa... E assim, cada um tem a sua particularidade, né? Cada um é um universo separado, mas inseparável desse mundo que a gente vive. E a gente precisa aprender. Então, por exemplo, quando você falou do horário de dormir, uma vez eu fui no meu cardiologista e ele falou, né, que os hormônios da longevidade, né, da pele bonita, ele só surge a partir de 1h da manhã. Só que para ele surgir 1h da manhã, né, e entrar no seu corpo, você precisa estar dormindo até às 11. Então, se você for dormir 11h30, já era, perdeu um dia. Já era. Só no outro dia que você vai conseguir. Então, a gente precisa, né, cada um fazer o seu tempo, né? Então, eu acho que é uma questão de muito particular e individual, né? Só que eu acho que a gente não precisa, né, de novo, ficar nessa neura de que eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque é muito daquela coisa do conceito de felicidade relativa e felicidade absoluta, né? A gente está sempre buscando na nossa vida, né, aqueles itens utilitários que são importantes, né? Você tem um conforto, isso é importante, mas isso não é o fundamental da nossa vida, né? Tem pessoas, né? Às vezes você vai, né? Principalmente antigamente, quando eu ia muito para Minas, né? Ia lá em Muriaé, né? Cidadezinha do interior, era interior do interior do interior, né? E você via lá as pessoas felizes, né? Você fala assim, caramba, mas por quê? Ele estava vivenciando a vida dele, estava desfrutando do presente dele todo, né? Ele vivenciava emoções. Hoje a gente, uma grande maioria não vivencia emoções, né? Tá ali focada, né? Porque eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso comprar um novo, né? Tem até um economista, eu não me recordo o nome dele, eu lembro disso das minhas aulas de faculdade de administração, isso já tem mais de 15 anos, que ele falava, né? Assim, o mal do brasileiro ele compra aquilo que ele não precisa com dinheiro que ele não tem para impressionar quem ele não conhece, né? Exato. Então, se a gente parar de olhar para fora, né, e olhar para dentro, né, esse despertar, provocar esse despertar, as coisas mudam, né? A gente tem uma nova percepção de vida, né? Eu estava até conversando essa semana com a minha mãe, né, que aqui, por exemplo, eu vou a São Paulo a trabalho, eu preciso ir, né, para algumas consultorias, alguns clientes, né, em outros estados também. Mas eu sinto falta de estar aqui em Manaus, porque parece que aqui o tempo é mais devagar, entendeu? Parece que o tempo aqui é mais repousante. De repente, pela cidade ainda ser uma cidade de 4 milhões de pessoas, né? 2 milhões e 200, 4 milhões é o estado, mas é uma cidade que as coisas são um pouco mais devagar, né? Então você consegue desfrutar, né? Você consegue desfrutar do amanhecer, do entardecer, né? De olhar um pássaro, né? De olhar para o céu, né? Então, acho que a gente precisa ter esses momentos para que a gente possa refletir sobre a gente mesmo, né? Será que eu estou fazendo aquilo que realmente gostaria? Eu estou direcionando a minha vida, né? Então, aí tem uma outra frase do grande, né, Sócrates, que ele diz, né, que a experiência é a sua reflexão, né? E é refletir sobre a sua própria vida, né? Será que isso faz sentido para mim? Então, por exemplo, quando você me convidou para essa live, né, a primeira vez que eu faço uma live, eu fiquei meio, rapaz, frio na barriga, mas se eu vou dedicar 1h da minha vida, né, a Yara também vai dedicar 1h, e as pessoas que estão assistindo também estão dedicando o tempo, então tem que ser o melhor tempo possível, então tem que ser a melhor live que eu poderia fazer. Então, quando você tem esse espírito, essa sensação de fazer o melhor para você e para o outro, tudo começa a mudar, né? Aí você tem essa questão, né, da comunicação, do tempo e a felicidade abarcando tudo isso, né? Exato, Vitor. Eu vou ler alguns comentários aqui do pessoal que foi falando enquanto você ia falando. Deixa eu ver aqui. A Rosângela falou, delícia assistir um filme em família. Boa dica. Aí, que tá ótimo, porque a gente já causou isso, a gente já tá feliz, né, Vitor? Já garantiu o comentário da minha mãe. Valeu, mãe. Não tô na Globo, mas tô na live. Excelente. Gente, mãe é sensacional, né? Mãe é o que, assim, gente... Tinha que ser um ser humano eterno, assim, tinha que viver para sempre, mãe, porque o ser humano maravilhoso. Aqui, olha, o Jefferson, ele tá dizendo assim, ó, também estou seletivo com o que busco de informação.
De modo geral, me afastei dos jornais e busco informações mais analíticas sobre dados. A Liz disse assim que na quarentena ela percebeu que ela falava muito rápido, com frequência. E aí ela começou a pensar mais antes de falar para reduzir o ritmo dela. Olha que legal isso, né, Vitor? Porque tem a ver com isso que você estava falando, né? Sobre, eu uso a palavra quietude, né? E solitude. A gente precisa, que é diferente de solidão, sim, né? Sim. A gente precisa desse tempo com a gente mesmo, na nossa companhia, para entender o que está passando dentro da gente. Porque muitas vezes o problema na comunicação está em a gente, nem a gente saber o que a gente está querendo, sabe? Aquela discussão que a pessoa fala, mas o que você quer? Eu quero isso, não sei o que. Mas o que você... não sei, eu queria não sei o que. A pessoa fala um monte de coisa e aí no fim ela percebe que nem ela sabe o que ela está pedindo para outra pessoa, né? E aí, assim, isso tem muito a ver com essa falta de quietude, a gente ter esse momento de parar e pensar, peraí, por que eu estou organizando a minha vida desse jeito? Por que eu estou comendo mais, né? Por que eu estou descontrolado na minha forma de me alimentar ou de dormir, né? Será que às vezes a gente não percebe que a gente está se adoecendo mesmo, né? Tem muito a ver, porque a gente não foi... Isso é um ponto interessante, porque a gente não foi ensinado a reconhecer os nossos sentimentos, né? Então, toda vez que a gente acaba dizendo assim, sinto que fui traído, sinto que fui enganado, na verdade isso não é um sentimento, isso é um pensamento, é uma análise sua. Sim. Então, a gente precisa, eu costumo dizer nas mentorias, assim, primeiro passo, né, vamos aumentar o nosso vocabulário de sentimentos positivos e de sentimentos negativos. Porque aí você consegue dizer para o outro o que você quer, o que você está sentindo. Sim. É aquilo que você falou, se você não sabe o que você quer, o outro tampouco vai saber. Né? E você fica bravo com o outro porque o outro não sabe o que você quer. Mas nem você sabe. Então, exato. É aquela coisa, né? Por essa coisa do instantâneo, você manda uma mensagem direta, né? De qualquer jeito, e quer que o outro interprete, sinta o que você está sentindo e te responda do jeito que você quer, né? Então, sim, isso tem muito a ver também com a comunicação violenta do Marshall Rosenberg. Eu já estava pensando aqui nisso para falar. Porque... exatamente. Esse ser humano foi um ser humano fantástico, porque, né, realmente desenvolver essa teoria, desenvolver todo esse conteúdo, essa metodologia, e é uma coisa simples, né, que você consegue aplicar no seu dia a dia, né? Aí, de novo, vem aquela questão das pílulas de felicidade instantâneas, porque você acha que vai ter uma solução rápida para os seus problemas. Isso. E essa solução, ela só vem quando você deseja, você emprega esforços para isso, né? Não adianta você querer que os outros resolvam o seu problema, é você que tem que transformar isso, né? Eu costumo dizer que quem sofre é quem tem que mudar, né? Então, se você que está sofrendo, sim, é você que tem que mudar. Sim, exatamente, exatamente. Excelente. Olha, tem mais um pessoal aqui falando, a gente já está quase terminando, falta 10 minutos. Então, para eu não perder aqui, o pessoal está falando, olha, felicidade com silêncio e com quietude, né? A gente acha que felicidade é sinônimo de bagunça e agitação, né? E perfeito, nem sempre. Essa aqui foi da Adelaide Santos. A Gigi está falando aqui, olha, Gigi Raposo, excelente conteúdo na live, muito bom. Precisamos desses tópicos para refletir. E a Rosângela está falando, a Covid-19 vem nos ensinar algo de bom sobre observar a si mesmo, né? E, bom, acho que para finalizar, porque assim, a live é assim, né? Ela, quando tá faltando 30 segundos, ela começa a contagem regressiva aqui para mim. É o desespero, tipo assim, despede rápido, Vitor, despede rápido. Fala logo! Então, assim, na verdade, a gente tem aqui ainda 9 minutos, mas eu queria que você também tivesse um tempo aí, Vitor, para falar, talvez uma mensagem final, alguma dica que você queira dar para o pessoal, e também para falar um pouco sobre o seu trabalho, de que forma eles podem seguir o que você está fazendo. Eu acho que, não sei se a inscrição do seu curso ainda está aberta, assim, fala um pouco para o pessoal, para também as pessoas poderem te seguir e continuar te acompanhando aí no seu trabalho.
Momento jabá, né? Não, acho que não quero dar, né, na questão não é dar conselho, mas se eu pudesse deixar um momento de uma coisa de reflexão, né, é que cada um pudesse, né, realmente perceber se a forma como você está falando, a forma como você está se comportando, se está te direcionando, se está te deixando mais próximo dos seus objetivos ou não, né? Então, isso tudo parte dessa questão do tempo, né? Então, parece, né, se você parar para pensar, a gente veio falando de tempo, né? Só que esse tempo, ele mexe com a nossa personalidade, né? Com a forma como a gente se comunica, com tudo. Não, analise esse tempo, né? Então, acho que essa é a grande reflexão que cada um pode ter, né? Porque, de novo, a cada momento, né? Cada instante é muito importante. Esse instante é importante. Então, vamos fazer dele o nosso melhor. Eu trabalho eu trabalho numa agência corporativa e também tenho uma consultoria, né? A gente trabalha essa parte desse novo olhar, né? Tanto para as pessoas quanto para as organizações, né? Então, como que você, dentro desse torpedo de tanta informação que tem no mundo, como que você consegue comunicar com o seu cliente de uma forma mais assertiva, né? Como você como profissional consegue se comunicar, né, no seu local de trabalho de uma maneira mais assertiva. Então, a gente faz esses trabalhos de mentoria, consultoria, né, pela Hayashi Consultoria, né? Então, esse curso que você falou, eu faço um trabalho de seis módulos, né, que é o despertar, né, para chegar até o ser. Então, o curso, a gente teve a primeira versão online, normalmente a gente fazia presencial, mas a Covid veio ensinar algumas coisas para a gente, né? A gente fez um primeiro online, que foi um grande sucesso. Então, a gente abriu agora as inscrições para o final de agosto, né? Quem quiser pode entrar no link da minha bio, que vai estar lá o link com as informações do curso. Então, eu tento, da melhor maneira possível, poder ajudar as pessoas a serem mais felizes, né? A poder vivenciar de uma maneira melhor, né? Aquilo que eu quero para mim, eu espero poder contribuir para os outros, né? Então, é esse trabalho que eu venho fazendo, né? Esse novo olhar. Então, que olhar você vai ter para a sua vida a partir de agora, né? Como que você vai direcionar a sua mente a partir de agora, para que a gente possa realmente, né, construir um mundo melhor, né? Um mundo melhor, ele é improvável, do jeito que a gente está, né, vivendo esse momento. Mas ele é um mundo possível, né? Se cada um fizer a sua parte, né? Se cada um se provocar para essa revolução humana, a gente realmente consegue, né, mudar o mundo e criar um mundo melhor para os nossos filhos, netos e para gerações futuras, né? Eu acho que cabe muito essa reflexão sobre o tempo, né? Eu acho que a gente tinha pensado num outro contexto, mas quando a gente, né, vai conversando aqui, vai surgindo ideias. Eu preciso agradecer o teu convite mais uma vez, né? Eu confesso que o frio da barriga já passou, né? Então, já nem estava lembrando dele mais, né? Nem estava lembrando dele, né? Realmente foi muito gostoso, foi muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer algumas reflexões para as pessoas, né? E aqui fica a dica, né? Se você quiser conversar com alguém, procure um peixe dourado, que você vai ter 9 segundos. Procure o Nemo. Mais ou menos que por você aí. vai ter com quem compartilhar. Vitor, eu que te agradeço pelo seu tempo, justamente por saber que tempo é vida. Então eu agradeço muito por você ter dedicado vida, né, para essa conversa. Agradeço também a todo mundo que participou com a gente. Quem que é a sua mãe? Como ela chama? É a Rosângela. Eu vou dizer que nem dizia lá no programa da Xuxa, né? Um beijo para minha mãe, para o meu pai e outro para minha tia. Ai, maravilhoso. Rosângela, muito, muito obrigada pela sua presença especial. Fez toda a diferença. E o pessoal tá aqui, olha, falando um monte aqui. Eu agradeço a todo mundo. Essa risada, Rosângela, essa risada, ela é ouvida em qualquer lugar, minha filha. Muito obrigada ela tá falando, eu quero que risada gostosa. Gente, mãe é o melhor ser humano. Mãe de amigo também é. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, pela vida dedicada aqui. Vitor, assim, foi um prazer conversar com você. Eu acho muito legal quando a gente pega pessoas
com cosmovisões diferentes, com experiências diferentes, e a gente consegue, de alguma forma, encontrar o que a gente tem, né, algumas teorias que falam do terceiro lugar ou do entre lugar, né? Então a gente consegue construir junto, o que prova que o ser humano pode fazer isso, né? Acho que tem muito a ver com a forma como você se definiu a princípio, né? Sobre acreditar que o ser humano consegue fazer isso. Quando a gente consegue ter uma conversa como essa, com pessoas participando e trazendo a sua vida, trazendo a sua experiência, a gente só tem mais certeza disso, né? Então, assim, eu te agradeço demais por aceitar esse convite, por ter vencido o frio na barriga. Todos agradecemos por isso. E, assim, com certeza vai ser só uma primeira vez, um primeiro convite para a gente fazer muita coisa aí no futuro também. Pode cumprimentar uma galera aqui, olha, tem uma galera aqui que eu acho que conhece você, olha. A Lívia tá falando, adorei a live, parabéns por compartilharem esse bate-papo super interessante, compartilhar conhecimento só é bom quando é multiplicado. O Jefferson falou parabéns, muito bom. A Amanda falou, adorei, passou tão rápido, obrigada por essas orientações maravilhosas. A V Morenos me ajudou aqui com o nome do livro, esqueci de falar, que é o Milagre do Amanhã. Não, Milagre da Manhã. Da Manhã, isso. E eu tinha confundido o nome do livro. Obrigada, viu, V Morenos? Parabéns pela live, muito bom para refletirmos sobre a vida, que no dia a dia acabamos deixando passar. Enfim, tem uma galera aqui falando. Muito obrigada. Dá aí também seu último obrigado aí, daqui a pouco a gente vai encerrar, ela cai de uma vez, então essa é a hora, Vitor. É a hora de você deixar sua mensagem para os seus amigos, é o momento. Bom, pessoal, muito obrigado aqui, minha mãe aí que está participando, né? Olha, estou me sentindo famoso. Maravilhosa essa mãe, maravilhosa. Os amigos que prestigiaram também, os seus amigos também, os seus seguidores, né? Agradeço, né? E o diálogo é a ponte, né, para a gente criar um mundo melhor, né? Cada um pensa diferente, mas só o diálogo pode realmente solidificar essa humanidade, né? E a gente realmente vivenciar essa questão de ser humano mesmo, né? Então, mais uma vez, obrigado, né? E vamos junto, estamos juntos, parabéns aí e que dê tudo certo no seu doutorado, que realmente não é fácil. Ai, no seu também, meu amigo. Qualquer coisa assim, você me grita aqui, eu te grito aqui. A gente falou, hoje tá sofrido, não permanece aí que tá quase lá. Né? Assim, a gente vai se ajudando. Vamos que vamos. Um beijo. Gente, muito obrigada. A live vai ficar salva também no feed, no IGTV. Então, se vocês quiserem mandar depois para alguém, poxa, conversa legal, pena que fulano não pôde participar. Então, você pode mandar, encaminhar para eles. O Vitor também vai colocar no canal dele depois. E eu também vou colocar no meu canal no YouTube. Então, vocês vão ter aí acesso de novo a essa live, tá? Muito obrigada e até a próxima, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, Vitor. Tamo junto. Um abraço.